E por falar no presidente Lula, né, já que vocês o citaram, uma reforma ministerial está vindo aí, né? Um quebra-cabeça, um xadrez político, porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou a saída do ministério, da pasta, né? E isso em meio aí à questão, antes da aprovação da PEC da Segurança, ele estava encampando essa questão, outras medidas também sendo tomadas, mas parece que há uma certa insatisfação por parte do ministro em relação a cobranças do governo, até do protagonismo depois da operação lá no Rio de Janeiro, que vitimou não, né? Que na verdade gerou a morte de mais de 120 pessoas. Pois é, a informação é que tem uma série de motivos que levam à insatisfação do ministro Ricardo Lewandowski no exercício do ministério. Tanto do ponto de vista interno do governo, ele não estaria satisfeito com o tipo de apoio ou com a falta de apoio do ponto de vista da articulação política feita ou não feita pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, sentindo que estava isolado e sem o respaldo político necessário, também teria se queixado do nível da interlocução com o Congresso Nacional. Então, o ministro Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, estaria dizendo que os nossos prezados deputados e senadores não estão debatendo no nível que ele gostaria as propostas que ele encaminhou para o Congresso. É exatamente isso. Inclusive, estamos de volta para o pessoal que nos acompanha pelo rádio. Estamos falando aqui sobre os novos ministros que devem ser anunciados em breve, porque o Lewandowski deve deixar a pasta da Justiça e Segurança Pública. Outro também que deve deixar o cargo ainda neste ano é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, são essas duas possibilidades aí. Até o Haddad também já falou que não quero mais até fevereiro, porque o Lewandowski deve deixar a pasta agora nessa sexta-feira, pelo menos essa é a pretensão dele. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que um pouco mais adiante, em fevereiro. E aí Haddad tem uma questão de qual será o destino político dele, porque o próprio Haddad teria o desejo de virar um coordenador do programa de governo da campanha do presidente Lula à reeleição, enquanto alas do PT desejam que ele seja candidato, seja ao governo de São Paulo, seja ao Senado, também pelo estado de São Paulo. Então, qual será o destino político de Haddad? Isso ainda é uma incógnita. E outra incógnita também é qual seria o futuro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque há quem defenda no PT que esse ministério deveria ser repartido em dois, para ter a recriação, com isso, do ministério exclusivo dedicado à segurança pública, como houve lá atrás no governo Temer, quando foi ocupado pelo então ministro Raul Jungmann. Era uma promessa de governo do presidente Lula durante a campanha, não foi efetivada e agora, em ano eleitoral, há quem defenda a criação de um ministério exclusivo para esse tema, para sinalizar ao eleitorado que há uma preocupação e que essa seria uma prioridade do governo federal. Agora, em ano eleitoral, às vésperas de um novo pleito, não sei se dá tempo de convencer o eleitor de que essa seja, de fato, uma prioridade. Inclusive, isso que teria gerado, pelo menos, as informações de bastidores, né? Estou apurando ainda as informações, vou trazer mais detalhes, mas assim, quem que seria o possível nome? Porque tem o secretário, que é o número 2 da pasta, Mário Sarrubo, que era procurador de justiça aqui do estado de São Paulo, que eu conheço muito bem, inclusive, né? Tem a pretensão, sim, de ficar à frente do cargo, mas ainda não sabe se vai ser ele a indicação. E o que teria gerado ruído aí envolvendo o Lewandowski é que o Lula queria incorporar, então, esse Ministério da Segurança, destinar só um da Justiça, para que ele continuasse na Justiça, e o da Segurança para a Casa Civil, no caso, Rui Costa. Então, assim, essas movimentações que são estranhas. Mas eu lembro também, você citou o Haddad, né, aquela reunião, a manifestação que foi feita pelo presidente Lula, ele disse assim, inclusive se o Haddad quiser concorrer, aí o Haddad fez uma cara tipo assim, não quero. Não quero, tipo, não é pra mim mais. Já perdi demais, em outras palavras. Já pediu música no concorrente, já, né? Se ele quiser concorrer por São Paulo, o Haddad olhou... Tipo assim, não é comigo, não. Mas o que chama atenção, né, que são as duas pastas que nortearão a campanha eleitoral desse ano, né? Tanto a economia quanto a segurança pública. E chama atenção, realmente, por que os dois ministros dessas duas pastas que vão nortear a campanha eleitoral são os primeiros a sair desse barco?
Por quê? Você tem um bom ponto aí, viu, Matheus? Porque o governo já acabou, né? O governo acabou muito antes do tempo, porque não há mais qualquer espírito de reformas nesse governo. Do ponto de vista da economia, o governo abriu mão de fechar as contas e está na base da maquiagem contábil, né? Isso é notório e público para todo mundo que acompanha a situação das contas públicas. O governo simplesmente desistiu de fazer escolhas e simplesmente empurrou a conta com a barriga para o próximo governo que se vire para ver como que vai pagar as contas. O Tesouro Nacional prevê um colapso das contas públicas e não há qualquer disposição de fazer um ajuste fiscal, de arrumar as contas, de fechar a torneira dos gastos, de cortar despesa, de cortar privilégio. Essa não é uma agenda do governo Lula. E do ponto de vista da Justiça e Segurança Pública, há muito mais críticas sobre a atuação do governo, sobre a dificuldade de articulação junto ao Congresso Nacional, do que uma pauta concreta para segurar como bandeira da gestão. Então, essas mudanças também sinalizam a completa desistência do governo de tocar uma agenda de política pública. Essa é a opinião do Mano, mas eu quero ouvir a sua também por meio do nosso chat no YouTube. Inclusive, convido a deixar o like aí com a gente. Vai repercutindo, mas eu acho que o Matheus trouxe um bom ponto, né? Que realmente as pessoas estão ali deixando o cargo porque o governo não está indo muito bem. É um barco que está com um furo, o pessoal está com um baldinho tentando tirar, mas aí tem gente já querendo abandonar antes, Matheus. A sua interpretação é essa? Eu penso que ainda há tempo hábil, no caso em particular, deles manterem a reputação. Então, estão pulando do barco antes, porque, querendo ou não, o ministro Ricardo Lewandowski fez carreira, né, no Supremo Tribunal Federal. O Haddad também, inegavelmente, foi um ativo político, mas percebo que ele já entendeu que está dando a bandeira branca como linha de frente, como candidato político. Se fosse para desincompatibilização, o prazo eleitoral é até abril. Teria ainda mais 3 ou 4 meses para trabalhar. Mais de 20 ministros deixarão os cargos. Mas por quê? Aqui fica o questionamento que as duas principais bandeiras que nortearão essa campanha, os ministros dessas pastas já estão deixando os respectivos cargos. Até porque, né, Carla, a principal pauta do ano que vem será a segurança pública. E aí um ministro que está deixando o posto um ano eleitoral é estranho. E não vai concorrer a mais nada, não tem pretensão política alguma. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal, como o Matheus bem colocou. Então, assim, não tem o porquê ele deixar o cargo. Como o Mano falou, ele está sinalizando alguma coisa, né? Então a gente está num grande jogo de tabuleiro, né? Onde qualquer peça que se mova faz um monte de outras coisas acontecerem. O eleitor tem que se precaver, tem que ficar atento a esses sinais para poder saber exatamente o que fazer para que ele se beneficie. Eu fico sempre pensando nas pessoas que vão votar, nas pessoas que estão precisando de um retorno desse governo ou de quem vai chegar. Então é hora da gente parar de ficar só ouvindo o que quer ouvir e começar a fazer uma análise mais crítica sobre uma política nacional, de uma forma ampla, para poder ter repertório e votar corretamente e de forma consciente. Sem dúvida.